Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Mas se a gente só tem paz se a gente tiver nas mãos a pá do Cristo. Hoje, exatamente 23 de agosto de 2024, e estamos nós reunidos para estudarmos Entre a Terra e o Céu. Essa obra foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? E assim, amado Mestre Jesus, cá estamos reunidos em Teu nome para mais um estudo. Te pedimos que Tu possa nos intuir através da espiritualidade amiga, para que possamos internalizar esses ensinamentos. É muito bom estarmos reunidos em Teu nome, Mestre. É muito bom estarmos estudando para que, através deste conhecimento, possamos nós nos reformar. Que a Tua paz, que o Teu amor possa nos fortalecer nessa vontade firme, Mestre, de continuarmos nessa luta, de nos tornarmos um ser humano melhor. E aqui te pedimos para que Tu possa, através da espiritualidade amiga, intuir a nossa irmã Conceição e a todos nós, para que possamos ter o entendimento que necessitamos. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós ainda estamos na casa da Antonina, já regressamos do mundo espiritual com ela. Ela foi deixada no quarto, toda feliz, recordando do filho, e dormindo, e vieram para ajudar o Leonardo, que ficou com a promessa do Clarencio de ajudá-lo. E ele está muito cansado, e aí eles ficam impressionados como o corpo dele é denso, parece até que ele tem um corpo ainda de carne. E o Clarencio explica que cada criatura é herdeira de si mesma, né? A tia Ticô, na semana passada, ficou assim: cada um de nós somos herdeiros de nós mesmos. O que a gente faz, a gente não muda quando desencarna, e quando retornamos, trazemos os nossos ganhos e as nossas perdas, as lições que temos por fazer, aonde nos ferimos, aonde nos atingimos, né? E que ele diz que a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. O que o materialista pensa que é só unir um óvulo e um espermatozoide que vai dar a vida, mas tem uma natureza espiritual dirigindo tudo isso. Então, cada um de nós é herdeiro de si. E aí, estão aí nesse questionamento, né, que o André se lembrou dos grandes gênios da humanidade que tinham filhos monstruosos ou medíocres. E aí vamos ver, o Clarencio vai responder essa pergunta. Não formulada. Então vamos lá. E a pergunta era exatamente essa. Mas vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou. Porque às vezes a gente diz assim: poxa, fulano é tão legal, mas tem um filho tão difícil, né? Poxa, aquele casal é tão maravilhoso, mas tem um filho que é um verdadeiro monstro, né? Então vamos ver a fala do nosso querido Clarencio. No campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. Nós vimos isso, obviamente que não era nem pai nem mãe, mas a nossa querida Alcione em relação ao Carlos Klenner, nessa busca desses seres que permanecem ali no passado, a nível de quê? De não terem evoluído.
Então, quem evolui vai para frente, quem não evolui permanece no passado da própria ignorância, no passado dos próprios erros, no passado das próprias escolhas. Os nossos erros, eles não são novos, eles são antigos. Daí, repetindo o estudo do céu e inferno, está numa eternidade de sofrimento, porque está séculos e séculos repetindo. Então, ele diz assim, nesse campo das grandes virtudes, né? Nesse campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante. Lembrando que vem na condição de pai e vem na condição de mãe. Mas, na verdade, somos todos o quê? Irmãos. Por isso é que ele usa o termo compaixão reedificante. Eles se empenhando em tarefas de sacrifício, porque você ter um filho nessa condição não é fácil. Um filho rebelde, um filho vicioso, um filho malicioso, um espírito nessa condição dá muito trabalho. Você não tem sossego. Ele diz, temos no mundo tanto mulheres quanto homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma. Então, eu tenho qualidades superiores? Tenho. Como é que eu posso consolidar isso dentro de mim? Indo para o sacrifício. É por isso que a gente diz, evolução é sinônimo de sacrifício. Ninguém evolui sem se sacrificar. Se nós não fizermos sacrifício, nós não estamos evoluindo. Sacrifício para tudo. Por exemplo, vamos pegar, você quer tirar boas notas nas tuas avaliações. Tu vai ter que sacrificar alguma coisa, não vai? Porque se você continuar na vida indo para todo o cinema, toda a festinha, todo final de semana, dormindo demais, fazendo qualquer coisa, você não vai tirar as notas. Você vai ter que sacrificar algo para você ter mais tempo para o seu estudo. Então, tudo na vida é sacrifício. Você quer emagrecer, é uma tortura. Você quer emagrecer, você quer olhar no espelho e você quer ver aquele corpo que você idealiza. Você quer poder vestir uma roupa e se sentir bem. Como é que você vai fazer para ter esse corpo que você idealiza? Como é que você vai conseguir? Sacrifício. Então, tudo na vida, seja de forma horizontal ou seja de forma vertical, exige de nós esse empenho, essa disciplina, que passa a ser uma virtude, que é sacrifício. Então, só se sacrifica aquele ser que desperta a consciência para o que é melhor para si. Então, não foi à toa que o nosso Senhor Jesus se entregou a uma cruz, nos dando uma lição enorme: sacrifício. Então, às vezes nós vivemos aqui na Terra, mas nós não temos capacidade de sacrifício. Há quem não quer sacrificar uma noite de sono no hospital para acompanhar um ente querido. Uma noite de sono. Então, ou seja, medíocre. Ainda não despertou o seu processo de evolução. Então, se eu não consigo fazer sacrifício para as coisas imediatas, que a gente vê de forma imediata, como é que eu poderei fazer sacrifício para as coisas que demoram um pouco mais o retorno, que são as espirituais? Porque a dieta, basta alguns meses eu já começo a ver a resposta. 2 semanas de dieta eu já consigo ver resposta no meu organismo, é imediato. Agora, quando se fala de evolução moral, de convivência, de tolerância, de resignação, isso leva mais tempo. Uma noite de sono, isso é imediato o sacrifício. E esses que muitas vezes tu passa uma vida inteira se sacrificando. 30, 40 anos de sacrifício para manter uma família unida, para manter um casamento, para, nesse caso, acompanhar um filho, porque não existe ex-filho. Você sabia que as pessoas com doenças mentais muitas vezes são abandonadas porque nem mãe quer mais cuidar, porque não aguenta o sacrifício? Então, gente, quanto maior o sacrifício, maior o mérito.
sacrifício já é para quem despertou. Sacrifício já é para quem saiu da vida medíocre e aprendeu que viver na terra, e sinônimo de evolução, é sacrifício. Se hoje eu não fiz um sacrifício na minha vida, eu perdi esse dia, porque eu nada aprendi, eu nada evolui. E a gente tem que enfiar isso na cabeça. Esse despertar, esse amadurecer, né? Eu preciso fazer sacrifício. E eu tenho que começar com os menores, para que eu possa ir para os maiores. Então, muitas vezes, a gente diz assim, nós temos pessoas voltando à alimentação. Tem gente que come um frango inteiro e é seco, é magro. Tem um metabolismo que é um espetáculo. O Tarcísio está aqui, mas o Tarcísio come pouco. Ele é magro porque ele realmente é muito contido na alimentação dele. Mas tem pessoas que não. E tem outras pessoas que têm um metabolismo tão diferenciado que o pouco que come realmente engorda muito. E tem aqueles que mesmo comendo, sabe que come muito e engorda muito e continua comendo. Então o que a gente para pensar quando a gente pensa nisso, quando a gente fala nisso? Aquela pessoa que com qualquer coisa engorda, será que a vida não está dizendo assim? Você precisa conquistar algo chamado o quê? Sacrifício. Então, gente, essas coisinhas menores, elas estão nos preparando para coisas maiores. Então, quais são os sacrifícios que a gente faz na nossa vida? E muitas vezes a gente só faz quando a dor bateu na nossa porta. E às vezes, nem assim. Eu digo, essa dor é pouco, eu quero uma dor pior, mande para mim. E aí a dor vai apertando, até a gente chegar no nível, muitas vezes, que a gente perdeu a encarnação. Então, a palavra-chave é o que? Sacrifício. Então, é por isso que ele diz, temos no mundo mulheres e homens admiráveis. Então, aqui ela ainda está nesse sacrifício em um plano menor? Ou ela já está no sacrifício em um plano maior? Entende? Por isso que ele diz, consolidando, e aí a gente já entendeu o que é consolidar, qualidades superiores na própria alma. E olha, depois que se consolida na alma, o espírito não regride. O espírito não regride. Então, se eu ainda estou me debatendo, é porque eu nunca aprendi. Eu nunca conquistei. Se eu ainda tenho vontade de matar, é porque eu sou assassina há séculos. Se eu ainda tenho vontade de trair, é porque eu sou um traidor há séculos. Eu nunca conquistei. Se tivesse conquistado, eu não teria mais essa vontade. Porque o espírito não regride. Na própria alma, qualidades superiores na própria alma. Se dispõe. Ou seja, foi uma imposição? Era uma expiação? Não. Se dispõe a buscar afetos que permanecem à distância a nível de evolução. No passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. Auxílio e reajustamento. Não é sucesso. É, Tentativa, né? Tentativa. Por quê? Porque o outro tem livre-arbítrio. Então, vamos pegar na obra... Então, a Célia e o Ciro, que quantas vezes ela não recolheu enquanto prematuro, enquanto bebê, só para ele ir tendo essa tentativa de refazer a coisa. E me lembrei da Leila, que é essa tentativa de auxílio e coisa do Leila de qual obra? Ramiro de Guzmán e a Leila no Memória de Suicida, que ele diz que apesar de toda a educação, do empenho do espírito nobre que era o pai, ela foi uma reencarnação de uma moça leviana e que traiu o marido e depois se suicidou. É exatamente isso. Então, é uma tentativa, mas não é certeza de que tudo vai dar certo. Nós temos um caso, eu acho que, não sei se é no Missionário da Luz, no Missionário da Luz, aquele caso daquela mãe que foi, o pai proveu lá, mas a mãe foi aquela mãe super facilitou tudo, super protetora, os filhos tiveram tudo, a menina teve tudo e simplesmente todos eles foram para onde, Augusto? Tu lembra? Lembra? O Vale.
E aí programaram uma nova reencarnação, mas onde todos, inclusive a mãe, foi em situações muito difíceis. Nesse caso ali, todos erraram, né? Todos erraram. Mas a gente pode pegar a mãe do André Luiz, que também ela se sentia culpada. Por quê? Porque todos os filhos dela ficaram em situações difíceis pós-desencarnação. E ela diz, eu sinto necessidade de voltar para recolher todos, inclusive aquelas que tinham sido amantes do seu esposo. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Quando o espírito ele está desperto no mundo espiritual, ele jamais programa uma reencarnação de facilidade. Se ele puder, ele pede um corpo limitado, muitas vezes. Limitado que eu digo, nada de beleza física. Às vezes eles pedem até uma certa deficiência física, uma certa, só para fazer com que não se apegue à forma por conta realmente do medo de errar, né? Ou de se comprometer com essas provações, não é verdade? Então esse é o espírito lúcido. Então um espírito lúcido, um espírito maduro, um espírito que já despertou, ele não busca facilidades, ele busca sempre aquilo que para ele é um grande desafio, que isso é motivo de evolução. E sorrindo acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Tanto na consanguínea quanto na família humana, nós vamos obter aquilo que nós buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar aos sublimes rasgos do amor. O que ele está querendo dizer? Se eu faço mal ao Wesley, eu posso ter certeza que nós vamos reencarnar juntinhos e que não vai ser fácil. Agora, se eu não tenho débito com ninguém, não arrumei encrenca nenhuma, só aquela pessoa que aprendeu a lição de Jesus quando diz: angariais amigo, toquite. Nas minhas reencarnações eu vou ter família complicada? Não tenho encrenca com ninguém. Família harmônica. Então, se nós olharmos para a nossa família e a gente vê um monte de encrenca, de duas umas: ou eu sou a encrenca do lar, porque tem gente que é difícil de conviver, ou simplesmente todos são aqueles que em algum momento eu fiz mal, né? Isso é que ele diz, né? Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Oi, Narumi. Se ele diferencia que família consanguínea... Vou falar da família humana. Qual é a nossa família humana? Aqui. É? Isso aqui é uma família humana? Sim. É uma família consanguínea? Não. Então, ou seja, o bairro que tu estás, a cidade que tu nasceu, o país que tu nasceu, o teu ambiente profissional, tudo isso é a tua família humana. Aqueles que você convive, mas que não é consanguíneo. E até mesmo os filhos adotivos. Faz parte também da família humana, porque também não é consanguíneo. Porque tudo isso é material pedagógico. Tudo isso eu atraio. Por que às vezes eu tenho um patrão que me persegue? Que adora me humilhar? Não tem esse patrão? Adora, é só contigo, é encrenca contigo. Isso não quer dizer alguma coisa? O que eu desperto nele? Por que ele sente tanto prazer em estar me humilhando? Eu me recordo uma vez, eu muito jovem, meus primeiros empregos, eu fui trabalhar numa clínica e a gerente, aquela mulher me perseguindo, não foi pouco não. E eu desisti, eu digo, eu não vou ficar com essa doida aqui não, eu vou embora. Eu muito jovem, nem espírita era ainda, era espiritada. E aí eu pedi a demissão do trabalho, né? E passaram-se alguns anos, que eu também entrei no espiritismo, jovem, e estou eu lá na sala do ERD já, né? Então, estudando aquelas apostilas. Meu primeiro dia de aula de apostila, quem está lá dentro? A própria. Você acredita? Dentro da sala que eu estava, quando eu olhei, eu digo, Jesus,
Isso não é possível, Senhor. Aí ela fez que não me conhecia e eu também fiz que não a conhecia, porque seria algo desagradável, né? Então é melhor fazer de conta que ninguém se conhece. E aí o professor não fazia aquele negocinho de sortear para fazer grupo, né? Todo mundo fazia sorteio para fazer grupo. Primeiro dia de aula, primeiro grupo com ela. Sorteou, ficou nós duas. E ali ficamos fazendo de conta que ninguém se conhecia. Segundo dia de aula, sorteio. Novamente, ela. No terceiro dia de aula, sorteio. De novo. Eu digo, Jesus, é demais. Na quarta aula, na terceira aula, no final, ela me procurou e disse assim: Conceição, parece que a espiritualidade quer, e ela sabia meu nome, quer que a gente converse. E eu quero aproveitar esse momento para te pedir perdão. Não foi desculpa, perdão. Eu disse, imagina, que isso? Nem lembrava mais, pare com isso. Não. Eu quero lhe pedir perdão porque eu sei que eu lhe persegui. Então, olha como a vida é, olha como a vida... E depois disso ela não foi mais. Eu nunca mais vi essa criatura. Nunca mais, em lugar nenhum. Nem se ela saiu de Manaus. Mas lá pro centro ela não voltou. Então o que a gente para e pensa? A vida, ela faz esse encontro. Se não for dessa forma en passant, às vezes numa mesma encarnação, é de forma direta, colocando na mesma família ou colocando no ambiente profissional. Às vezes no ambiente profissional a gente encontra criaturas do passado. Ou que a gente ama ou que a gente odeia. E você pode prestar atenção, tudo que aquela pessoa faz te incomoda. Ou tudo que aquela pessoa faz tu acha lindo. Eu, como espírita, eu tenho que me fazer uma autoanálise. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou encontrando essa família humana novamente? Né? Então, são esse tipo de indagações que um espírita lúcido deve fazer. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Quem é esse velhinho que está repousando? Leonardo Pires. Lembra da confusão do Leonardo? Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Isso não dá palestra. Então, meus irmãos, no nosso próximo estudo, né, os irmãos aqui presentes da gravação não queriam que eu parasse. Eu digo, vamos parar. Não, tia, falta pouco. Eu digo, pouco? Não tem pouco com Clarencio, gente. Cada texto dele... Lembra que Clarencio é um espírito nobre, é o responsável por todo esse trabalho. Então, toda vez que ele nos traz uma lição, é muito rica, a gente não pode passar. Então, olha essa lição aqui. Lendo isso daqui, olha só, pessoas interiores, as criações interiores do tédio. Gente, o índice de pessoas hoje que vivem isso é enorme. Olha a condição perispiritual. Então, ou seja, cenas do próximo capítulo, porque isso aqui dá uma palestra. E nós vamos comentar esse parágrafo aqui no nosso próximo estudo. Foi bom? Então, meus amigos, sempre gratidão, né, ao nosso Pai por essa oportunidade que Ele nos dá de poder ouvir Clarencio, né, e aprender enquanto nós estamos aqui na Terra. Então, meus irmãos, não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que você está aí ouvindo esses estudos, e eles só irão se tornar um tesouro se nós realmente vivermos isso no nosso dia a dia. E não é algo ruim, é algo nobre, porque nos liberta dessas correntes pesadas de tantos e tantos séculos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar
a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, quem evolui vai para frente, quem não evolui permanece no passado da própria ignorância, no passado dos próprios erros, no passado das próprias escolhas. Os nossos erros, eles não são novos, eles são antigos. Daí, repetindo o estudo do céu e inferno, está numa eternidade de sofrimento, que está séculos e séculos repetindo. Eu tenho qualidades superiores? Tenho. Como é que eu posso consolidar isso dentro de mim? Indo para o sacrifício. É por isso que a gente diz, evolução é sinônimo de sacrifício. Ninguém evolui sem se sacrificar. Se nós não fizermos sacrifício, nós não estamos evoluindo. Sacrifício para tudo. Tudo na vida, seja de forma horizontal ou seja de forma vertical, exige de nós esse empenho, essa disciplina, que passa a ser uma virtude, que é sacrifício. Então, só se sacrifica aquele ser que desperta a consciência para o que é melhor para si. Então, gente, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E sacrifício já é para quem despertou. Sacrifício já é para quem saiu da vida medíocre e aprendeu que viver na Terra, e sinônimo de evolução, é sacrifício. Se hoje eu não fiz um sacrifício na minha vida, eu perdi esse dia, porque eu nada aprendi, eu nada evolui. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver a nossa querida irmã Narumi, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, amor de nossas vidas, como diz a música, eu ouvi tua voz, o teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Mestre Jesus, cada estudo desse é a tua voz nos chamando. O teu amoroso convite que insistimos em ignorar. Mestre, ajuda-nos, Senhor, a tomar a pá e trabalhar, sacrificando a nós mesmos. Todos os dias temos essa oportunidade. Todos os dias temos trabalhos e deveres a cumprir. Ajuda-nos, Senhor, a arar essa terra endurecida de tantos séculos e séculos de rebeldia. Senhor, nós queremos mudar. Tu conheces, Mestre, o coração de cada um aqui.
cada pessoa que está ouvindo esse estudo e essa oração. Abranda, Senhor, os nossos sofrimentos. Ajuda-nos a refletir, a olhar para o interior de nós mesmos e ver o que precisamos mudar, a retirar os espinhos para que as sementes do Teu Evangelho possam brotar, principalmente a semente da virtude da disciplina. Precisamos dessa virtude, Senhor. Precisamos da disciplina mental para direcionar o nosso pensamento até Ti. Cada prece é um fôlego que tomamos para a luta diária. Nos lembre de orar, Senhor. Nos lembre de pedir o Teu auxílio, pois Tu estás sempre pronto a nos ajudar. Mestre querido, nos ensina o sacrifício, pois Tu és o modelo e já nos deste o caminho. Nos dá força e fé, coragem para Te seguir. Sê conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.